Deus Marcial regrediu ao nível 2 capítulo 567. O jogador Yoon Se-jin é um traidor que causou enormes danos ao World Tree Alliance. Todos os registros dele serão apagados e qualquer cobertura futura da mídia sobre ele será completamente proibida. Os olhos de Sang Ji-han se arregalaram ao ver as últimas notícias que cobriam a declaração do governo colonial. Para o governo colonial intervir diretamente e rotulá-lo de traidor. Ele não deveria ter nada para trair. Será que foi porque as espadas pararam naquela época? As espadas gêmeas que voaram em sua direção quando ele estava libertando o elfo original da situação de refém. O impulso deles era tão poderoso que ele quase usou o atributo azul. Se as espadas não tivessem parado no meio do caminho, o conceito atual do administrador vermelho controlando Seong Ji-han poderia ter sido exposto. Mas eles pararam no momento certo, permitindo que ele escapasse sem problemas. Certamente naquela época, Yggdrasil ficou furioso. Dadas as ações da World Tree Alliance e a raiva de Yggdrasil. Na verdade, não seria estranho se o Rei da Espada já tivesse sido executado. Mas vendo que não existia tal conteúdo na declaração do governo colonial. Parecia que eles o mantiveram vivo porque não queriam desperdiçar os 35% de compatibilidade das espadas azuis. Afinal, foi um número que superou em 10% o recorde anterior. E se eles mantiveram Se-jin vivo, provavelmente o estão usando para continuar absorvendo Blue no Salão das Espadas. Eu deveria verificar a situação no corpo de Kim Ji-hoon. Como Seong Ji-han estava pensando isso? A declaração do governo colonial continuou. E para evitar que tais incidentes aconteçam novamente, todos os meio-elfos do sexo masculino serão submetidos a exames minuciosos. Todos meio-elfos homens, por favor, esperem em um lugar seguro. Exames completos para todos. A julgar pela instrução para esperar em um lugar seguro, parece que eles resolverão isso no Salão das Espadas, em vez de chamá-los diretamente ao governo colonial. Com 1 milhão de meio-elfos masculinos e espadas azuis espalhados pelo mundo. Para realizar exames completos simultaneamente, eles teriam que convocá-los para o Salão das Espadas enquanto dormiam. Como Seong Ji-han estava fazendo essa suposição? Droga! O que o Rei da Espada fez eu estava planejando ir a um clube na forma de meio-elfo masculino, mas isso está arruinado agora. O Rei da Espada realmente estragou o clima festivo. Como ele pôde cometer traição quando a Árvore do Mundo está cuidando da colônia? Não, ele já havia se tornado a pessoa mais bem-sucedida do mundo ao ultrapassar os 35% de compatibilidade. O que mais ele queria? Se fosse assim, ele deveria ter continuado humano, sério. Uma vez traidor, sempre traidor. LOL. As pessoas começaram a culpar o Rei da Espada na seção de comentários abaixo do artigo. A princípio, a maioria não conseguia entender por que ele fez isso. Mais tarde, porém, à medida que surgiram histórias de sua traição anterior, o Rei da Espada começou a receber insultos duros. Enquanto Seong Ji-han suspirou suavemente e fechou a seção de comentários. Mestre, você está aqui. Seiya está procurando por você. Já vou para lá. Ariel falou de dentro de Kim Ji-hoon. SSS. Enquanto Sang Ji-han subia para a cobertura. Mar. Ah, tio. A expressão de Yoon Se, que estava séria enquanto assistia à tela da TV, iluminou-se por um momento. Papai sendo chamado de traidor. É por causa do que aconteceu naquele vídeo? Você viu o vídeo? Sim, o canal do administrador vermelho tornou-se um tema quente instantaneamente, embora os jogadores humanos não pudessem assisti-lo por causa do status da colônia. Então o rosto de Yoon Se escureceu. Pai, ele está vivo, certo? Ele deveria estar. Eles não desistiriam de uma espada com 35% de compatibilidade. Se eles o tivessem matado, eles teriam anunciado isso. Ah, sério, eu disse tantas vezes para ele não se tornar um meio-elfo. Ao vê-la suspirar ao dizer que seu pai nunca a ouvia. Sang Ji-han disse. Por que você não tenta entrar em contato com o governo colonial? Você agora mantém um relacionamento colaborativo com eles. Ah, eu já fiz isso. Perguntei o que estava acontecendo, mas eles não estão respondendo. Antes, a própria governadora fazia pedidos como pedir emprestado seu rosto ou pedir que ela usasse o Void. Parecia que Yoon Se já era um peixe que eles pescaram. Então, BRR. Uma janela de mensagem apareceu diante dos olhos de Yoon Se. Para o futuro dono da arena. Peço desculpas pela resposta tardia. A própria Yggdrasil está programada para descer à Terra em breve. Atrasamos a verificação das mensagens devido aos preparativos para isso. Uma mensagem direta de Mia, a governadora da Aliança. Vendo seu conteúdo, Yoon Se ficou surpreso. Yggdrasil descendo pessoalmente. O incidente anterior deve ter sido bastante sério. O crime cometido pelo criminoso Yoon Se-jin foi grave o suficiente para justificar a execução imediata. Porém, por ser parente de sangue de Yoon Se, a execução imediata foi suspensa. Ele será submetido a interrogatório detalhado, seguido de punição apropriada. Punição apropriada. O que exatamente você está pensando? Até mesmo o vice-presidente do Conselho dos Anciãos que recomendou as espadas azuis de Yoon Se-jin retornou a Yggdrasil. Você provavelmente deveria se preparar para o pior cenário. Para um vice-presidente do Conselho Élfico,
eles devem ter ocupado uma posição de alto escalão, mesmo internamente. Se eles executassem até mesmo um elfo tão antigo, o Rei da Espada só estaria vivo agora para interrogatório. Depois que isso acabasse, não seria estranho se ele morresse a qualquer momento. Se quisermos salvar Sejin, precisamos fazê-los reconhecer ainda mais a necessidade das espadas gêmeas. Ouvindo as palavras do governador, parecia que apenas ser uma espada azul com 35% de compatibilidade poderia não ser suficiente para manter sua vida. Aqui, eles precisavam de outro incentivo para manter Yoon Sejin vivo. Como Seong Ji-han estava pensando em uma maneira. Ouvi dizer que o sujeito do interrogatório não abre a boca facilmente. O dono da arena gostaria de conhecê-lo pessoalmente? Dependendo de suas respostas, pode haver clemência. Essa mensagem chegou do governador. Acho que devo ir. Tocar, tocar. Como Yoon Se enviou uma mensagem de resposta dizendo que ela iria. Então, por favor, venha ao governo colonial. Ele está no Salão das Espadas. O governador informou-a do local. Isso está me deixando louco. Realmente, todo tipo de coisa está acontecendo. Vou me juntar a você no Salão das Espadas através da espada azul de Kim Ji-hun. Ok. Instalar. Yoon Se abriu um portal e partiu primeiro para o governo colonial. Eu deveria me apressar também. Seong Ji-han entrou novamente no corpo de Kim Ji-hun e deitou-se na cama. Então o guarda-elfo ligado a Kim Ji-hun falou. Ainda falta algum tempo até o exame aprofundado anunciado pelo governo colonial. Só estou com sono. Pensei em tirar uma soneca. Entendo. Se você dormir agora, ficará dormindo por um bom tempo. Está tudo bem? Dormindo há bastante tempo. Deve demorar um pouco já que eles tiveram que examinar 1 milhão de espadas azuis. Está tudo bem. Na confirmação de Kim Ji-hun, o guarda-elfo assentiu. Então vou usar um feitiço para dormir. O guarda-elfo disse isso e usou Sleep em Kim Ji-hun. É muito mais forte que o normal. Um feitiço de sono várias vezes mais poderoso do que quando costumam mandá-lo para o Salão das Espadas. Por quanto tempo eles planejavam mantê-lo dormindo? Pensando nisso, Sang Ji-han fechou os olhos. E logo. Estou aqui. Ele foi capaz de chegar ao Salão das Espadas na forma de uma espada azul. Eles disseram que estavam cultivando 1 milhão de espadas azuis, mas ver isso pessoalmente é um espetáculo e tanto. O Salão das Espadas, localizado no local do governo colonial Nansan. Comparado com antes, a área do salão havia se expandido enormemente. E a posição da espada azul de Kim Ji-hun foi ligeiramente afastado do centro. Estava um pouco fora do centro. Com a produção em massa de espadas azuis desta vez, talvez muitas espadas altamente compatíveis tenham aparecido. Ainda assim, é uma espada em crescimento, mas foi empurrada do centro. Não importa o quanto a compatibilidade de Kim Ji-hun aumente, agora era de apenas 23%. Os posicionados bem no centro, à primeira vista, pareciam ultrapassar 30%. Não importa o quanto Kim Ji-hun crescesse. Com uma diferença de desempenho superior a 5%, ele foi empurrado para fora do centro. Kim Ji-hun precisa ser o número 1 no final, no entanto. Antes, quando o topo era de 25%, ele fazia crescer devagar. Agora, ele não podia mais se dar ao luxo de controlar o ritmo. Pensando nisso, Seong Ji-han procurou a localização de Yoon Sejin. O local do interrogatório é, ali, o centro dos centros. Rei da Espada Yoon Sejin, que conquistou um primeiro lugar esmagador e ficou preso no centro do Salão das Espadas. Naquele local, vários elfos antigos o cercavam. Cada um deles é bastante forte. Terei que esconder bem minha presença. Enquanto Sang Ji-han se aproximava cuidadosamente e chegava ao local do interrogatório. Um meio-elfo macho com buracos por todo o corpo sangrava continuamente no chão. A aparência original de Yoon Sejin desapareceu e ele se tornou um meio-elfo masculino, uma versão rebaixada de Seong Ji-han. Com o sangue jorrando de todo o seu corpo, ele parecia que poderia morrer a qualquer momento. No entanto, Cúrio. SSS. Como um elfo antigo estendeu o dedo. O sangramento do corpo de Yoon Sejin parou e todo o seu corpo se regenerou rapidamente. Mas isso foi apenas por um momento. Clarão. Enquanto pequenos botões de flores floresciam com as cores do arco-íris em seu corpo. Logo, as mesmas feridas de antes apareceram em seu corpo. As flores enviadas pela árvore cósmica são realmente dignas de sua reputação. Esta é a árvore cósmica conservando seu poder. Originalmente, nossa magia de cura não funcionaria. Certo, ela permitiu especialmente a cura para o interrogatório. Então essas flores foram a causa das contínuas explosões corporais. Seong Ji-han observou Yoon Sejin com olhos fundos. A autoridade de Yggdrasil parecia bastante problemática. Vou perguntar de novo, o que você viu? Por que você parou as espadas? Muito bem. Com essas palavras, Yoon Sejin cuspiu na direção do elfo antigo. Com os olhos cheios de hostilidade, ele disse. Não tenho nada a dizer ao lixo da aliança. Ele estava expressando forte resistência. E o elfo antigo que cuspiu na máscara. Em vez disso,
Olhou para o sujeito do interrogatório com uma expressão interessada. Lixo da aliança. A humanidade mudou para adorar a Aliança Mundial das Árvores. Parece que ele recuperou a memória. Yoon Se-jin não respondeu a essas palavras. Mas a intenção assassina que enchia seus olhos afirmava isso através de sua expressão. Mas por que você não o cortou? Se você recuperou suas memórias, deveria ter sido mais proativo em atacá-lo. Por que você parou e estragou tudo? Bang. Como ele não respondeu, o corpo de Yoon Se-jin explodiu novamente. Os elfos antigos o estavam curando com rostos familiares. Agora que olho de perto, esses caras são especialistas em cura. Parece que as flores de Yggdrasil estão fazendo toda a tortura. Os elfos antigos estão apenas ocupados usando cura. Enquanto eles estavam curando o corpo de Yoon Se-jin novamente. Pai. Yoon Sea chegou ao local do interrogatório com a governadora Mia. Sea, sei como você está aqui. Agora que estou aqui, você poderia pausar a tortura por um momento? Vendo o estado miserável de Yoon Se-jin, Yoon Sea disse isso. Entendido. A governadora Mia sorriu gentilmente e colocou a mão no corpo de Yoon Se-jin. Então. Uau! Os botões de flores da cor do arco-íris que floresceram e desapareceram no corpo de Yoon Se-jin foram absorvidos pela mão dela. Ela parou aquelas flores? As flores da árvore cósmica que até os elfos antigos estavam ocupados curando. Para Mia, que é apenas uma elfa superior apesar de ser a governadora, recuperá-los. Isso é suspeito. Enquanto Seong Ji-han observava atentamente a governadora Mia. Balançar. Ela voltou seu olhar para onde Seong Ji-han estava.